Brasil sem base para o futuro. O Brasil não tem base para o futuro. O Brasil sempre foi um país pobre, pobre. Ficou ainda mais pobre por falta de governança nas últimas 3 décadas. Dentro desta realidade, o país viveu uma ascensão de crises que culminaram no caos atual. Com a ineficiência comprovada, o sistema governamental regente tem que ser abolido definitivamente. Conclusão: havendo eleições, o Brasil entra em colapso definitivo com aumento insuportável da pobreza, escalada da violência, desemprego generalizado, endividamento do povo, perda de investimentos, inflação, aumento das despesas públicas, expressiva queda do PIB e muitos outros. Estes fatos confirmarão a desestabilização socioeconômica, política e ambiental irreversível antes de 2030. Que milagre faria o Brasil prosperar sem ser governado? A realidade de 30 anos com bandidos no poder é: praticamente todos os investimentos na infraestrutura foram equivocados, ineficientes, superfaturados, inúteis, inacabados ou perdidos. Não existiram políticas públicas ou privadas em prol da sustentabilidade do país, deixando sem base para melhorar. A educação, saúde e segurança foram esfaceladas e desestruturadas. Os biomas, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampas, Pantanal e Araucárias foram devastados, sem matas nativas espalhadas e interligadas por todo o território, desestabilizam o clima, hoje o maior e mais grave problema do Brasil. As chuvas estão totalmente irregulares. A desestabilização do clima no Brasil é fato inconteste e gera grandes prejuízos à economia pela irregularidade e redução das chuvas. Aumenta exponencial das tempestades, secas prolongadas e queimadas. A economia brasileira, sempre em descompasso com a realidade, fez crescer o endividamento público e privado a níveis estratosféricos e agora o dinheiro sumiu de vez. Fatos como estes, devidamente estudados e quantificados, confirmam a falência do Brasil. O esfacelamento foi constante e lento. A sociedade foi e continua se adaptando a situações indesejáveis, reclamando sem agir. Atualmente, as situações estão em nível crítico e de intensidade inédita. Sem barrar o Estado mal-sucedido, não há qualquer expectativa de melhora. Impossível melhorar. Fatos para análise: mais de 160 milhões de brasileiros estão sem renda para manter suas despesas. Pobreza total. Menos de 28 milhões possuem renda mensal superior a R$ 1.903,98 para declarar imposto de renda. Deste contingente, 18 milhões têm renda média em torno de R$ 4.000 por mês. Então, é muito baixa. Mais de 25 milhões estão desempregados. Mais de 70% dos consumidores brasileiros estão inadimplentes. Milhares de empresas encerraram suas atividades. Centenas de tempestades já deram prejuízos incalculáveis à economia pública e privada. Este prejuízo não é calculado. Realidade em foco. É inadiável um governo com credibilidade e competência para priorizar urgências, estabilizar o país e refazer a base necessária para reestruturá-lo e reerguê-lo. Federação, estados e municípios, na contramão da situação falimentar, aumentam despesas sem beneficiar a sociedade. A economia retraída fez sumir o dinheiro dos cofres públicos e o que entra só cobre despesas sem gestão coerente e nem planejamento assertivo. A população brasileira só dá importância aos problemas pessoais e desconhece que os estruturais afetam o seu cotidiano. Portanto, não sabe votar e é leviana com temas sérios. Os brasileiros desconhecem as consequências dramáticas da redução insustentável das matas nativas, que influenciam na soberania do país. Não se dão conta que a falta de água em algumas regiões não poderá ser suprida pela abundância de outras, pois o Brasil, falido, não tem recurso para obras desta magnitude. O povo tem recebido nas torneiras água com odor e sabor, desqualificando-a como potável. Este fato tem agravado a saúde da população.
O fato é, os problemas brasileiros são gravíssimos, muito mais do que qualquer brasileiro possa imaginar, e precisa-se tomar consciência deles. Eu, como empresário, convoco os colegas empresários para debater o que precisa ser feito por meio de um projeto realístico e consistente, objetivando reestruturar o Brasil. Se a ilusão continuar se sobrepondo à razão da natureza e da matemática, pode-se afirmar que o Brasil já está caindo no precipício. Precisamos urgente fazer contas, pois, sem água, dinheiro e coerência, nada se edifica e tudo se complica.